está de pé. Veja o melhor lugar que você vai se sentir bem, que você vai conseguir olhar, adorar o Senhor. Convidar vocês a levantarem, cumprimentar o seu vizinho. Nem todos se viram, então de favor. Bem-vindo. E nessa noite o desejo que eu tenho no meu coração é que todos nós possamos sentir como o salmista fala em um dos salmos. Melhor um dia em sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Então eu desejo que essa noite todos nós possamos provar esse prazer de estar na presença do Senhor, que todos possam aquietar o coração, possam se conectar agora com Deus e que realmente Ele possa falar o coração de cada um. E se a resposta que vocês vieram procurar, que vocês possam ouvir dele a resposta. Se é alguma dificuldade, que Ele possa fortalecer cada um. Amém. Senhor, em nome de Jesus, esperamos o Teu toque nesse lugar. Vem nesse lugar com o Teu Espírito. Toca cada um aqui. Renova as forças, renova a alegria. Traz direcionamento para o Teu povo. E que a Tua presença nós possamos desfrutar nessa noite. Nós te amamos e queremos te adorar e te honrar. Sinta-se amado e honrado nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou te mostrar de Deus, Senhor.
Mais forte para Jesus, mais forte, querido. Aleluia. É redundante dizer se é para Jesus, é claro que é para Ele, né? Glória a Deus. Você pode levantar um aplauso mais forte aí. Glória a Deus. Você pode cumprimentar quem está do seu lado, pode dizer agora você pode sentar aqui. Pode sentar. Se não, please, now. Você pode dizer sit down please now ou toma sucidas agora. Glória a Deus. Estávamos adorando. Enquanto eu estava adorando o Senhor, me sentia assim surpreendido pela visitação de Deus na minha vida. Quantos se sentiram assim? Só eu. Quantos se sentiram assim? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque isso se cumpre o que as crianças estavam fazendo ali. Quantos receberam um recadinho dizendo que que o Senhor te surpreenda? Quantos receberam? Você crê que essa palavra é uma palavra profética para a sua vida? A Bíblia diz que da boca dos pequeninos o Senhor suscitará o perfeito louvor. E eu estava aqui orando. E aí fomos orar lá nos fundos da igreja, mas eu fiz questão de passar ali pela fila da bênção angelical. E foi muito precioso ver as crianças ali sorrindo, recebendo cada um de nós, os adultos. Como é precioso! A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo que depois de velho, ele não se desviará dos caminhos do Senhor. Esse é um recado para os pais, perceberem como é precioso trazer as crianças na casa de Deus. Quando nós fazemos todo o nosso esforço, abrimos mão, sabe, de alguns lugares que gostaríamos até de levá-los para dizer: filhos, é tão importante nós estarmos na casa do papai, é tão importante nós nos reunirmos como irmãos. Isso fala daquilo que o Senhor diz, inculca no coração da criança as leis do Senhor. Então, amados, quão precioso é, glória a Deus pela equipe das crianças, né, que é capitaneada pela Alice, um grande grupo, né, um grande contingente, umas 300 pessoas ajudam ela, né? E amém? Ela já vê isso pela fé. Eu sei que cada um dos pais ficam felizes de verem essas criancinhas aqui adorando o Senhor e recebendo todos nós. A palavra do Senhor fala em Salmos 34, versículos de 8 a 10, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quantos têm provado da bondade e da misericórdia do nosso Deus? Veja o salmista dizendo: ei, vinde, provai que o Senhor é bom. E aí ele continua dizendo: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quantos têm se refugiado no Senhor nesses dias? Nós vivemos um tempo de ataques. Nós vivemos um tempo, queridos, onde querem nos provocar, querem mexer com os nossos brilhos, querem nos tirar do foco. Mas aqueles que se refugiam no Senhor têm os seus ouvidos postos nele. Então nenhuma voz do inimigo pode nos tirar do caminho do Senhor. Então nesses dias, a despeito de toda ameaça, porque é próprio do inimigo, nós demos uma retirada essas final de semana aqui com o Luiz. Luiz, faz assim, Luiz. Aliás, eu já vou apresentar vocês, tá, casal? Fizemos um retiro nesses dias e nós estávamos comentando que uma das táticas do inimigo é semear medo, é trazer provocações, é tentar fazer com que os nossos pés resvalem, é tentar tirar-nos do caminho, porque quando nós saímos do caminho, quando nós saímos do foco, então ele consegue capturar a nossa atenção. Então ele consegue nos sequestrar do lugar da bênção, nos tirar do lugar da bênção. E aí nós perdemos a visão do reino dos céus. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que nele se refugia. E ele continua dizendo: temei o Senhor, vós, os seus santos. Quantos santos nós temos aqui? Pois nada falta àqueles que o temem. Sabe, amados, pode de repente no final
dos dias sobrar mês no final do nosso salário. Pode sobrar dias no final do nosso salário. Pode de repente nós não conseguirmos honrar com todos os nossos compromissos. Mas pode ter certeza que o Senhor não nos abandona. Ele continua nos segurando com a sua poderosa mão. Eu tenho sentido isso ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada. Tenho sentido a presença do Senhor. E com cada uma das pessoas que nós conversamos, eu também estava sentado com o Luiz. Nós saímos, fomos até o alagado com ele, mais o Adelir, mais ensinar o Ed a pescar. E faz assim, Ed, aprendeu bem. E aí nós estávamos falando de algumas coisas que o Senhor já nos usou para evangelizar outras pessoas, para surpreender outras pessoas. Eu estou falando agora sobre dízimos e ofertas, mas eu estava ouvindo também uma palavra que a Rose mandou para eu ouvir. Tirei um tempinho lá para ouvir, 1h45, então pensei, eu vou me concentrar nisso. E toda a palavra dela girava em torno, orbitava em torno do discipular as nações. Porque assim, queridos, as trevas, elas se encamparam sobre a terra. Mas quando as trevas tentam prevalecer, sabe o que vai prevalecer? O brilho da glória de Deus no meio das trevas. E o brilho da glória de Deus se encontra nos seus santos, se encontra em cada um de nós. E quando nós entendemos o recado de Deus e nos colocamos nesse lugar, entendendo que nós vamos discipular as nações, nós, aonde nós estivermos, nós vamos estar demonstrando às pessoas o caráter de Cristo, aí nós vamos estar discipulando cada uma delas. Mas nesses dias, nós vamos receber um aprendizado, ou vamos rever um aprendizado, no sentido de entendermos que tem pessoas que têm que ser formadas a partir daquilo que o Senhor tem trazido sobre cada um de nós. Amém, queridos? Nessa noite eu quero desafiar você que vai trazer a sua semeadura, a sua oferta, o seu dízimo na presença do Senhor. Compreender que aos seus santos nada falta. Compreender que aqueles que nele se refugiam são bem guardados. Compreender que o nosso Deus é bom. Em todo tempo o nosso Deus é bom. Quero que você pegue na sua mão a sua oferta ou a semeadura que você dispôs no seu coração para trazer nessa noite diante do Senhor, sabendo que aquele que semeia, o Senhor é quem promove o derramar da chuva. Olha, as crianças que vieram aqui à frente, pode chegar mais aqui pertinho, princesa, que o pastor vai depositar a oferta daqui a pouco, quando nós orarmos. Você também, princesa, venha mais pertinho do pastor. Está toda florida, tão linda hoje. Hoje, né? Ela sempre fica aqui, então vai um pouquinho mais para lá. Isso, Davi, pega na sua mão a sua oferta. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez, porque estamos aqui diante dessas crianças. E elas estão vendo onde está a nossa confiança. Muitas vezes, Senhor, nos deparamos, Pai, com crianças que sequer os seus pais ainda compreenderam o milagre do teu cuidado. Mas essa noite nós queremos te rogar no nome de Jesus, que haja um despertamento em cada um dos corações, para nós entendermos que o Senhor é a nossa porção, que toda a provisão é liberada dos céus primeiramente sobre o meu povo, que é o Senhor que manda chuva, é o Senhor que rega a terra, é o Senhor que cuida de toda a semeadura depositada no teu altar. Por isso o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, venha à frente da ceia diante do Senhor. Compreender
Uma das palavras que a pastora Valnice declarou nesse vídeo é que os pródigos voltarão para casa. Amém? Quero que conhecer os visitantes que estão entre nós aqui. Cadê o casal de videira? Fiquem em pé. Já estão em pé os abençoados. Vem aqui no meio, aqui no corredor, aqui, ó. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pelo casal da videira. Viu? Só para me coordenar para frente, pode sentar aqui. Esses abençoados agora mudaram de videira, já mudaram para caçador? Ainda não. Então eles vão para caçador, mas nós estamos orando que lá de caçador eles sejam caçados e voltem para o programa. Amém, Deus. Que não esquentem o banco lá e corram. Veja que igreja abençoada que ama vocês. Pode começar a chorar, Catiúcia, porque vocês vão viver de saudade de nós aqui. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, gente. Vocês são abençoados. Amém. Glória a Deus. Temos um casal lá também nos visitando. Wesley, fica em pé para a igreja conhecer você e estar com você. Pode ficar em pé também, querido. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Temos um casal aqui, fiquem em pé para a igreja conhecer vocês também. Sejam bem-vindos, sempre em casa. Um abraço aí no casal também, fiquem em pé lá os dois juntos. Já vieram, vocês já vieram para a igreja, mas glória a Deus, sejam bem-vindos, sempre em casa. Aqui no meio tem mais alguém nos visitando? Do lado do Ed já veio? À frente já esteve. E o restante são da casa, né? Vocês são da casa, né? São abençoados. Glória a Deus. Quero chamar as criancinhas para que venham aqui. Nós queremos orar por vocês. Vocês são tão amadinhas do pastor do Salmos 23. E também, ó, a Rascaeta aqui, como é que está hoje? Tá aqui. Ô, Valentinha, esqueci de apresentar os de Santa Catarina. Cadê a Tirzara? A Tirzara, nós estamos visitando também a palavra do Senhor. Pela vida dela, é a cara do papai do céu. Oi, querido. Vai para esse canal. Venha, Valentina. Venha, Augusto. Vem aqui com o vovô. Vem aqui com o vovô. Olha a Deus. Tenda as mãos para cá. Olha que safra linda, gente. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esses amadinhos do Senhor. Queremos orar mais uma vez para que o Senhor fale com cada um deles, Senhor. Senhor, Pai, derrame da Tua palavra, Pai. Teu Espírito, Pai, se manifeste desde a tenra infância, Pai, na vida de cada um desses queridos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui tem o pessoal do Rio de Janeiro também, aqui o Arrascaeta e o Garigol. Glória a Deus. Pode ir, amadinhas. Queridos, só um recadinho para os líderes. Líderes, dia 7 e dia 14, nós temos um compromisso, lembram? Sobre discipulado. Dia 7 e dia 14. Foi pauta da nossa reunião aqui de segunda-feira agora, onde fizemos reunião, juntamos juntos, e vocês ficaram de indicar algumas pessoas da célula de vocês para estarem conosco nesses 2 dias. Bom, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor, querido? Glória a Deus. Queria, antes de nós começarmos, eu queria orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor: Pai, nessa noite eu quero abrir o meu coração. Eu quero abrir a minha mente, o meu entendimento, para que aquilo que o Senhor deseja realizar, eu não seja empecilho, mas o Senhor tenha liberdade para falar e para fazer em mim aquilo que o Senhor deseja. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou ter a ajuda de uma pessoa na minha administração, mas antes de eu chamar, eu quero falar algumas coisas a respeito de fé. No dia
dia que nós estávamos falando a respeito das palavras proféticas, o Senhor me lembrou que a base de uma construção, a base da nossa vida com Deus é a fé. E a Bíblia fala, eu não passei os versículos lá para o Dudu, mas, está lá, hábil ele. 11:1 de Hebreus. 11:1 de Hebreus fala a respeito do que é fé. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é uma base sólida de uma construção que nós precisamos fazer. E nós, eu e você, estamos construindo no reino de Deus. E nós precisamos dessa base sólida. Se nós não tivermos essa base sólida, queridos, quando vem vendavais, tempestades, quantos já passaram? Quantos estão passando? Quando nós passamos por situações difíceis, o que acontece? Vacilamos. Se nós não tivermos uma estrutura firmada, uma base sólida, quando vem as tempestades, quando vem as coisas difíceis, nós sucumbimos na tempestade. Mas se tivermos essa base sólida, a situação difícil vai nos fortalecer e vai nos animar e vai nos dar confiança. Eu tenho um Deus que está comigo e luta por mim, amém? Então a fé é o firme fundamento. Diga para você, eu preciso ter fé. Amém? E Hebreus 11:6. Aí lá em Hebreus 11:6 vai dizer... Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então eu preciso crer que o meu Deus, Ele tem prazer em me dar presentes. Você acredita que Deus tem prazer em te dar presente? Quantos já receberam presente de Deus? E você merecia os presentes? Nem sempre, né? Mas Deus tem prazer em dar. Deus tem prazer em dar. Tanto que Ele deu o seu Filho para nós. Eu não merecia, você também não. Mas essa é uma outra história. Como então nós vamos adquirir fé? Como eu e você adquirimos fé? Que eu acho que essa é a parte mais importante. Olha o que Romanos 10:17 diz. Romanos 10:17 fala: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em outra tradução diz. Então a fé é gerada aonde? Na palavra. Aí se você diz, eu não consigo ter fé, você lê a Bíblia? Porque se você não lê a Bíblia, a tua fé não é edificada. A fé vem pelo ouvir da palavra. E queridos, uma coisa muito incrível. Olha o que a Bíblia diz em João 1:1. Quero que você grave isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O que é o Verbo? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. No princípio estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, olha só, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E se eu não me alimento da palavra, a fé não vai ser gerada no meu coração. Continuando aqui, diz assim então:
não existe fé sem palavra. E no João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, queridos, tudo isso converge em Jesus é a palavra. E eu preciso me alimentar dessa palavra para ter fé. Preciso dessa palavra para estar com uma fé sólida, ter um fundamento na minha vida cristã. Então, olha só, em Mateus 21 diz, Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, a chave é crer. A chave é crer. A fé é o combustível que me faz eu me mover na vida, no meu dia a dia. Eu quero chamar a Andressa aqui. Então, queridos, eu estava conversando com a Tere, a mãe da Andressa, e aí nós estávamos conversando. Lu, esse microfone está funcionando? Tá? Só ligar. Estávamos conversando e eu disse para a Tere, eu vou pedir para a Andressa dar um testemunho. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente fala tanta coisa e as pessoas olham e dizem assim: é fácil falar. Mas a vida real não é tão fácil assim. Mas ela tem uma história de uma construção, de algo que Deus tem feito, porque ainda está fazendo, né? Então, de algo que Deus tem feito, de um tempo longo da vida delas, onde o Senhor construiu e o Senhor continua construindo. E eu quero que ela testemunhe isso para nós. E aí eu vou continuar a palavra em cima disso. Porque eu creio que tudo que já aconteceu na vida delas, a base foi fé. Então essa é a Andressa. Ela é filha da Tere. E ela vai dar um testemunho para nós. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Estou um pouco nervosa. A pastora Denise pediu para eu compartilhar uma parte da minha história e eu vou fazer isso então. Para quem não me conhece, eu morei em bairro São João até os meus 12, 13 anos, mais ou menos. E eu vou na igreja desde bem pequenininha e eu sempre tive um sonho. Meu sonho sempre foi fazer faculdade de medicina. Sempre tive esse sonho, nunca tive outra profissão, outra coisa em mente em fazer. E, bom, para uma criança do bairro São João, uma mãe doméstica, esse sonho é um pouco impossível, é meio fora da realidade. Mas a minha realidade nunca foi um empecilho para mim, e nem para minha mãe. Porque desde muito pequena eu sempre falei para ela que eu queria ser médica e nenhuma das vezes ela me disse que eu não ia conseguir ou que não ia dar. Minha mãe sempre me apoiou e ela sempre disse: não, Andressa, você vai conseguir, você vai poder fazer. Teve até um episódio, eu era menor e eu cheguei para ela e falei: mãe, para eu fazer faculdade de medicina, eu preciso fazer cursinho quando eu chegar no terceirão. Então acho que a gente devia fazer uma poupança para poder pagar o cursinho quando eu chegar no terceirão. E lembrando, uma criança de São João, minha mãe era doméstica, sem chance de fazer uma poupança de grana. Minha mãe não conseguiu, óbvio, mas a resposta dela para mim foi: tá bom, se é isso que precisa ser feito, a gente vai fazer. Claro que a gente nunca fez a poupança, nunca deu certo, não tinha dinheiro para isso, mas
simples, não era tão fácil, que além de o vestibular ser muito concorrido, a faculdade de medicina no Brasil é muito cara e a gente não tinha condições para isso. Mas a gente seguiu orando e seguiu acreditando. Eu acreditava muito de que Deus podia fazer e de que Deus podia tornar isso realidade. Não via isso que podia ser real, mas eu acreditava que Deus podia fazer. E a gente continuou orando. Comecei a fazer meu ensino médio, eu cresci, a gente veio morar para o centro, eu comecei a fazer meu ensino médio e comecei a trabalhar de babá. E os meus chefes, nessa época, me perguntaram o que eu queria fazer de faculdade. E eu falei que eu queria fazer medicina. Aí continuei trabalhando. Quando eu comecei a fazer o ensino médio, os meus chefes me falaram: então, se você quer fazer medicina, se é isso mesmo que você quer, a gente vai ajudar você. E a poupança que minha mãe fez em oração e a gente ter fé e acreditar que Deus sempre podia fazer, começou aí. Porque eles me pagaram um cursinho durante muito tempo. Então eu trabalhava, fazia cursinho, tentei vestibular, fiz vários vestibulares e eu não aprovava. E eles já não precisavam mais de babá, a criança cresceu, mas eu ainda não tinha aprovado no cursinho. Eu precisava continuar fazendo. E mais uma vez Deus foi fiel. Mais uma vez Deus foi fiel nas nossas orações. Porque eu procurei o dono do cursinho Maia na época. E eu falei para ele: olha, eu quero fazer faculdade de medicina. Eu não tenho como pagar, mas eu posso trabalhar. No que você tiver, eu posso fazer. Eu posso trabalhar em troca de uma bolsa de estudos. Ele não me conhecia, não sabia nada sobre mim. E ele falou: tá bom. Eu preciso de uma secretária na parte da noite, você pode vir trabalhar e pode fazer um cursinho, eu vou te dar uma bolsa de estudos. E assim foi. Por mais um tempo eu fiz cursinho e eu não aprovava. Eu fazia as provas, não aprovava, eu cheguei muito perto de aprovar, mas eu nunca aprovei. Mas desistir nunca foi uma hipótese, nunca foi uma opção na minha vida, assim, porque eu tinha muito claro de que Deus ia fazer. E num tempo, chegou uma pessoa muito próxima da gente e falou para mim assim: se você quer isso mesmo, se é medicina que você quer mesmo, por que você não vai fazer no Paraguai? É uma opção mais barata, é perto, né? É mais fácil, não é tão concorrido. Vai fazer no Paraguai. E eu fui para casa nesse dia, fiquei pensando e comecei a pesquisar sobre fazer faculdade fora do país. E pesquisei muito, até que eu cheguei na Universidade de Buenos Aires, ela fica na Argentina, tem um método de ingresso diferente do que aqui no Brasil, uma faculdade pública. E eu pensei: por que não? Cheguei para minha mãe de novo, falei: mãe, lembra que tal pessoa falou sobre fazer faculdade fora? Então, eu encontrei a Universidade de Buenos Aires, é uma boa faculdade, fica na Argentina, o que você acha? A gente continuava não tendo condições de que eu fosse morar fora do país. A viagem mais longa que eu tinha feito era até Nova Prata, na casa dos meus tios. Era uma realidade totalmente fora. E a minha mãe virou para mim e falou: tá bom, se você acha que dá, se você acha que dá certo, que é isso, vamos orar e vamos ver o que é. E a gente começou então a orar e a jejuar sobre isso. E nessa época eu lembro que eu orava e eu falava: Deus, se for da tua vontade, se for realmente o sonho do Senhor também, que o Senhor abra portas, porque no natural era impossível. E assim foi. Mais uma vez, Deus abriu portas, Deus agiu de maneira sobrenatural. Eu comecei a ver como que era para entrar na faculdade, para a documentação que precisava, onde que eu ia morar. E de uma maneira sobrenatural, Deus fez. E abriu portas e colocou pessoas ao meu redor e tornasse isso realidade. Hoje eu posso dizer que eu vivo o meu sonho, que o meu sonho é uma realidade. Mas o que eu queria dizer assim, para finalizar são duas coisas. Uma delas é para os pais.
pensa num plano B, tenta outra coisa. Talvez eu tivesse desistido. E, além de incentivar os teus filhos, seja um exemplo de oração e de fé, de compromisso com Deus. A minha mãe me ensinou desde muito criança sobre o comprometimento com Deus, o comprometimento com a igreja. E mais do que isso, ela era meu exemplo real de comprometimento com a igreja, de comprometimento com Deus e de fé de que Deus podia fazer coisas ainda que pra gente fossem impossíveis. E a segunda coisa que eu queria dizer é que para você ter um sonho, ainda que ele pareça meio absurdo, se dedique, se esforce, busque esse sonho, corra atrás, dê passos para que esse sonho torne realidade. Mas acima disso, seja constante em Deus. Em Mateus fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que as outras coisas serão acrescentadas, e é exatamente isso, e é simples assim. Busque Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai tornar o teu sonho real. E seja comprometido com a igreja, porque quando eu falo que hoje eu vivo o meu sonho, parece tão simples e tão fácil, mas não é assim. Tem dias que são realmente complicados e difíceis, mas o meu comprometimento com Deus e estar numa comunidade de fé, hoje eu faço parte da igreja Rio, em Buenos Aires, eu sirvo na igreja, e ter pessoas que têm a mesma fé que eu e que acreditam que Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina, me faz me manter no foco nos dias difíceis. Ela falou assim para mim, que no domingo de manhã ela vai servir na igreja. E sabe quanto tempo ela leva de metrô? De metrô. Eu levo da minha casa na igreja, eu levo mais ou menos 1 hora de metrô. Aí eu vou para a igreja, na realidade de manhã eu vou para ouvir, para receber, que é o que a gente fala, né? Para receber a palavra, eu vou 1 hora para voltar, almoço em casa, e daí eu vou para a igreja de volta às 3 da tarde, e eu sirvo nas 2 reuniões da noite, eu volto mais ou menos umas 11 da noite. Então veja o desprendimento dela. Ela serve, o domingo dela é para Deus. Isso é algo tremendo. Então é algo que Deus colocou no coração dela, né? Claro. Você já veio, já? E nos dias que parece que vai dar tudo errado, ou que, meu Deus do céu, eu não consegui, eu ligo pra minha mãe e eu falo, meu Deus, mãe, não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo. A minha mãe fala sempre, né? Não, você consegue sim, mas mais do que isso, ter pessoas ao meu redor que têm essa fé de Deus faz. Não depende do teu braço, não depende do que você pode fazer, mas depende da tua fé e da tua visão em Deus. Isso nos fortalece nos dias de E quanto tempo faz que você está, Andressa? Eu fui em 2018, fiquei em 2019, aí 2020, 2021, da pandemia eu fiquei aqui e agora eu voltei no início do ano passado. Então, não é uma semana nem 15 dias, né? E aquele coisa pelo filho, né? Vendendo as marmitas para manter a criança lá. E Deus tem honrado o coração da mãe. Deus fez a obra no coração da Tere para liberar a Andressa. E Deus tem permitido que a Andressa se mantenha fiel a tudo aquilo que ela aprendeu. Porque ela honra a mãe dela, né? Amém? Deixa eu orar por elas, né? Vamos levantar e vamos orar por elas. Pai, nós te louvamos, Deus, porque esse testemunho realmente é algo que impacta o nosso coração. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é um Deus que, quando age, não é algo natural ou normal,
E eu quero clamar, Deus, nessa hora, pela vida da Andressa e da Piri, que o Senhor continue sustentando elas, para que esse testemunho seja cada dia mais um testemunho de alguém que rompeu, que se moveu, que agiu, e o Senhor fez, porque elas foram fiéis para contigo. Nesse momento nós oramos pelas famílias da igreja. Pai, cada um que tem sonhos, cada um que tem projetos, cada um, Deus, desses filhos, desses pais que sonham com seus filhos, Pai, nós queremos declarar que nessa noite esses sonhos se tornarão realidade. E essa noite muitos receberão, Pai, nas mãos o privilégio de os sonhos serem restaurados e ver realmente por fé as coisas acontecendo, não na sua vida apenas, mas na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Esse ator não quer falar. Vai testemunhar outro dia. Olha, é isso aí, um povo de fé. Amém, queridos? Pode sentar. Sabe, nós poderíamos terminar aqui, mas eu quero continuar falando para vocês. E o Valdir me disse, essa foi uma palavra que o Senhor falou para ele. Ele nem sabia direito do testemunho, mas eu vou compartilhar ela com vocês, Isaías 32:8. E eu fui procurar a tradução, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. E o que quer dizer nobre? É valente. O valente projeta coisas de valente, e na sua valentia vai perseverar. Porque, querido, só quem é valente consegue pense, viu? Quem aqui teria coragem? Primeiro para ir, né? Para um lugar tão longe. Depois permitir que a filha fosse, né? Mas o Deus tem honrado e abençoado. E a gente vê como isso é tremendo. Porque nós precisamos muitas vezes ser valentes, precisamos ser ousados para adquirirmos ou conseguirmos aquilo que nos propomos. Então não é fácil. Eu tenho certeza que ela passa toda semana, né? A Tere de vez em quando diz para mim, uma anima a outra, porque a Tere diz para mim assim, ai pastora, eu estava sem vontade hoje, mas a Andressa me disse, mãe, você tem carro e você consegue, eu aqui tenho que pegar metrô e ficar horas, e você que está tudo fácil, fica aí pensando em não ir? Aí a Andressa chama a atenção dela. E outras vezes ela diz. Então, esse é um companheirismo, essa é uma vida onde uma ajuda a outra, né? E a palavra de Deus, a Andressa me deu lá o testemunho dela escrito e ela tinha falado, o Isaías 55:8-9, que diz lá, que Deus, e eu vou falar duas palavras que ela diz que são aquilo que sustentam ela. Toda vez que ela tem dificuldade, ela lembra. Olha o que diz aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E hoje, enquanto nós orávamos ali atrás, o Luiz orou e eu falei, nossa, se encaixou. E eu fui procurar e anotei aqui. Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus, Ele é esse Deus que tem planos para mim e para você. Ele tem planos. Diga para a pessoa do lado, Ele tem planos para você. E muitas vezes, sabe qual que é o nosso sentimento? Quando a gente é jovem, a gente tem um sentimento assim, meu Deus, as coisas são muito difíceis, e você não está nem a fim de batalhar para conquistar aquilo que você tem como sonho. E quando a gente já passou
passou, que nem a gente da idade, a gente já está mais chegando assim, a gente pensa, já foi, já não é mais para mim. Queridos, hoje eu quero que você rompa isso na tua mente e no teu coração. É tempo sim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Queridos, não importa. Então, se nós fôssemos pensar, nós desistiríamos. Vou ficar em casa dormindo o dia inteiro. É um tédio você pensar. Né, dona Nilce? Olha que prazer ter a dona Nilce aí, olha que bênção. Se for pensar assim, a gente envelhece, o que a gente pensa? Eu vou ficar dormindo. Não! Eu e você temos muitas coisas, muita coisa para fazer no reino de Deus. Você sabe, você tem palavra, depósito, você pode orar. Você pode orar e mover os céus a favor. Quantas pessoas precisam de uma oração? Quantas pessoas precisam de uma intercessão? Quantas pessoas podem podem fazer coisas no reino de Deus e muitas vezes nos bloqueamos. Já passou meu tempo. Não, nunca é tarde. Amém? Gênesis, agora, nós vamos para um texto que eu quero entrar com vocês. Eu prometo que eu não vou demorar, tá? Gênesis 13, do 14 ao 18. Essa palavra Deus tem falado muito comigo. Gênesis 14. 13, 14 ao 18. Isso. Então vamos lá. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Primeira coisa, o chamado é individual. Quando o Senhor aqui, quando a gente lê, depois que Ló se separou dele, o chamado é particular para uma vida secreta. É você e Deus. É no secreto. Deus vai falar contigo, daí Deus vai ministrar o teu coração, Deus vai te orientar, Deus vai te dar direção. É no secreto. E aqui diz que quando ele se separou de Ló, Deus falou com ele. E o que Deus disse? Toda a terra que você vê, eu vos tenho dado, hei de dar a tua descendência para sempre. Se você não vê com os olhos da fé, você não vai conquistar. Me chamou a atenção que a Andressa, desde criancinha, outra coisa que a Tene também me contou, que ela disse, olha como é importante orar, mas também profetizar, viu, pastor? A Tene disse que um dia, lá em São João, a Andressa devia ter uns 4 ou 5 anos. Ela veio para frente para o pastor João orar pelas crianças. E o pastor disse assim: aqui tem médicos, aqui tem enfermeiros, aqui tem advogados, aqui tem pessoas que vão influenciar lá fora. Daí diz que a Pedro pensou assim: meu Deus, ele não tem ideia onde a gente mora, né? Foi, né, Pedro? Ela, naquele momento, ela não acreditou. Mas a Andressa tomou posse da palavra. Porque desde pequenininha ela dizia, vou ser médica. Para ela, essa era, sempre foi a vida dela. Então, queridos, muitas vezes, né, a criança fala e a gente diz, capaz. Não, desde pequenininho, gerando no coração por fé. Então
Maria, ela não via, mas ela cria. O que você vê de você e daquelas pessoas que estão contigo na tua casa, ao teu redor? O que você vê? Você consegue ver, acreditar que algo sobrenatural pode acontecer? Você crê? Sabe, queridos, nós precisamos crer no Deus do impossível. O que você vê a teu respeito? Você tem palavras de esperança ou você é uma pessoa frustrada, derrotada? Você diz, eu não dou certo, não consigo, nada dá certo para mim. Como que é isso para você? Você acredita em você? Precisamos romper muitas vezes fortalezas mentais que foram criadas ao longo da nossa vida. O inimigo criou mentiras, engano. Você não consegue ir além daqui. Aqui é o teu limite. Mas Deus, Ele é um Deus do impossível. Porque Ele pode agir na tua vida. Tem gente que nunca foi elogiada, nunca foi motivada, nunca foi apoiada, nunca foi incentivada e daí desistiu. Andressa teve a sorte de ter uma mãe que incentivou. Uma coisa para os pais, como ela falou: incentive teus filhos. Ah, tenho um sonho que parece fora da realidade. Ore junto e diga a Deus como é que nós vamos fazer. A tia Isara, quando ela estava no 2º grau, ela dizia assim: mãe, eu vou fazer medicina. E eu pensava, misericórdia, né? Não sei como, né? Aí ela falou: mãe, eu vou estudar lá em Florianópolis, porque eu vou fazer um cursinho lá que a faculdade lá é boa. Eu vou fazer um cursinho lá. E daí a gente pensava, né? Sem chance. De onde a gente vai ter dinheiro? Tá, mas sabe o que ela fez como Andressa? Ela um dia disse assim: mãe, eu vou lá no cursinho Águia pedir bolsa. Eu falei, sim. E o cara ainda mesmo fez uma chacota contigo, né, filha? Mas sabe o que ela fez? Ela nem deu bola porque ela respondeu, porque ele disse para ela que as notas dela nem eram tão boas que ela pudesse fazer um cursinho de graça. Porque ela não foi pedir emprego. Ela foi pedir emprego. Ela foi lá dizer que ela queria fazer um cursinho. Ele falou, mas por quê? Não, porque eu quero passar em medicina. Ele falou, mas as suas notas nem são tão boas, né? Ela falou, não, mas eu vou passar em medicina. Aí, ele pensou, mas essa menina é determinada, né? Porque isso ela sempre foi. Ele deu o cursinho para ela, fez cursinho ali, né? Aí depois, ela fez vestibular uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não passava. Aí ela disse para mim, mãe, eu vou estudar em Florianópolis. Melhor curso. Do melhor cursinho lá. Daí, sim, só o cursinho já era impossível para nós pagar. Sabe o que ela fez? Ela foi pro tio dela e disse assim, tio, você paga o cursinho para mim? E o tio pagou o cursinho para ela. Então, aí você pensa assim, gente, mas como que é isso? Deus movendo, porque conhece o coração. A tia Isabel não passou na medicina, desistiu da medicina, mas ela fez enfermagem. E hoje sabe o que ela é? Uma boa mãe. Usa a faculdade dela para cuidar dos filhos. E ela dá palestras aqui, palestras ali sobre enfermagem. Mas assim, vai chegar um dia que ela vai trabalhar na profissão. Mas sabe, queridos, o sonho que você tem, ele pode se tornar real. Não só por causa do dinheiro. Eu tenho certeza que no coração da Andressa não é o dinheiro que conta. Não é o dinheiro que conta. No coração da Andressa, como era no coração da tia Zé, ela sempre teve o sonho. Eu quero abençoar pessoas. Esse é o sonho e o desejo. Gente, e é nisso que Deus vai nos usar. Nisso que Deus vai abrir portas. Qual é a motivação do teu coração? Amém? Amém. Continuando então. Nossa, tá, mas vamos lá. Então, muitas vezes, você nunca foi incentivado
abençoado, você nunca foi. Mas, primeiro, onde vão começar? Orando e buscando a direção de Deus. E segundo, tomando atitudes. Você precisa tomar atitudes. Não consegue dar passos de fé. As pessoas muitas vezes estão presas e não conseguem dar passos de fé porque os pais impediram ou não proporcionaram para que os sonhos se realizassem. Mas nessa noite eu quero dizer para você, você é a resposta. Você é a resposta. Mesmo que teu pai e tua mãe nunca te incentivou, mesmo que eles não tinham sabedoria, no nosso caso nós precisamos romper, porque o dia que nós deixamos ela em Florianópolis, nós voltamos chorando. Não tinha sabedoria nem dinheiro. Gente, a gente voltou chorando, porque uma criança de 17 anos, numa cidade grande, a gente fica apavorado. Então, queridos, muitas vezes nós pais, nós temos medos, nós temos inseguranças, e daí nós meio que bloqueamos a vida dos nossos filhos. Mas eu queria dizer para você assim, ensine teu filho, ore com teu filho, nutra os sonhos dos teus filhos, e você vai ver que quando chegar na idade adulta, você vai poder olhar e dizer, eu sei o que tem no coração dele, e eu posso liberar sem medo nenhum. Amém? E queridos, Deus abre portas. Você crê que Deus abre portas? Amém? Deus abre portas. E um versículo antes aqui, vamos lá para outra situação aqui do Abraão, no 17. Deus falou para ele, levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Deus pediu uma atitude a Abraão. Deus disse para ele, se levante. Se você permanecer onde você está, nada vai mudar. Então tem coisas que são no secreto, na oração, mas depois você tem que tomar atitude. Você tem que partir para o natural, ir buscar. Andressa foi pesquisar onde tem faculdade que eu posso fazer. Onde pode? Eu fiz vestibular, fiz dois, fiz três, e daí agora? Vou trancar, vou desistir? Não. Aonde tem? Aí disseram, lá tem. E ela foi. E hoje ela está fazendo. Olha que bênção. Então, queridos, nós temos que orar sim, crer sim, e buscar no natural a resposta da nossa oração. Não podemos ficar só esperando. Deus vai abrir portas, mas você tem que ter atitude, tá? E uma coisa que ela me falou quando nós conversamos foi Josué 1,13. Não foi esse. O Josué 1,13 eu que coloquei aqui. Porque a atitude de Abraão, no Josué 1,13, o que está dizendo? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado por herança, como prometi ao Moisés. Essa promessa é para gerações futuras. Não é para Josué só ali. Era para gerações futuras. Ele disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como prometi a Moisés. Então era uma promessa para gerações futuras. Então nossa postura de fé, de oração, abre caminho para os nossos. Amém? A Tere fez uma poupança de oração. Ela construiu um altar. E hoje ela tem resposta disso. A palavra, quando ela está impressa no coração, ela vai gerar vida, vai nos orientar, vai nos animar, vai nos fortalecer e vai nos mover. Então, o Josué 1,9, que é um versículo que a Andressa me disse que sustenta ela. Olha o que a palavra de Deus diz. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ela me falou, sabe, quando eu penso em desistir, quando vem um sentimento, essa palavra me sustenta. Essa palavra então sustenta a vida dela. Ela tem
isso impresso no coração. E isso faz, queridos, eu e você, termos palavras no nosso coração. E quando não lembramos de nada, lembramos de algo que o Senhor já falou, e já nos orientou e já afirmou. E aí você diz, não vou duvidar. Um Deus que eu creio é um Deus que me deu a promessa e Ele vai cumprir. Porque Ele não volta atrás, amém? Quarta coisa que aconteceu ali com Abraão. Olha só o que a Bíblia diz. No 18. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O que Abraão fez? Construiu um altar. E o que é altar? Do que fala altar? É um lugar de sacrifício, um lugar de oferenda a Deus. Queridos, muitas vezes nós não entendemos isso, sabe? E a Bíblia está falando ali, eu procurei, esses altares, eles eram erguidos em momentos especiais na vida de pessoas e nações. Se você vê, diz que 396 vezes no Antigo Testamento vai falar sobre altar. Porque cada ocasião que acontecia algo especial, eles levantavam um altar. Mas uma coisa mais incrível, nós temos um altar. O altar, o lugar onde hoje nós, o pacto que estamos vivendo, a nova aliança, também nós temos um altar. Hoje Jesus é o nosso altar. Ele se sacrificou por mim e por você. Então o altar que temos hoje é o que Cristo fez por nós lá na cruz. E esse altar, queridos, ele abriu espaço, ou aqui diz assim, temos um altar espiritual, também ter intimidade, temos um lugar onde podemos ter intimidade com o Senhor. Lá no início eu falei, Jesus é a palavra viva. E aqui, para terminar, eu estou falando, o altar fala de intimidade, o altar fala de parceria, o altar fala de secreto. Eu e você fazemos, eu e você nos oferecermos em louvor e adoração a Deus. Então a porta foi aberta, o véu foi rasgado, Jesus liberou o acesso ao Pai. E hoje nós podemos ter essa intimidade, porque foi isso que Ele conquistou para nós. Então nós podemos ter esse altar todos os dias na nossa vida. Esse altar é um lugar de intimidade. Você quer levantar um altar de adoração ao Senhor nessa noite? Você quer romper em fé e declarar: o meu Deus reina? Queridos, um altar foi construído na vida da Andressa e da Tere. Ela não foi uma coisa assim, um dia elas oraram. Tem gente que diz, Deus sabe o que eu preciso. Será que, se você nunca orar, Deus sabe o que você precisa? Sabe. Mas será que você vai conquistar alguma coisa? Não, né? Nós precisamos construir altares de oração, altares onde eu me dedico, intimidade, devoção ao Senhor. Então eu queria convidar você a ficar em pé. Elas passaram já por várias provas, queridos, mas as tempestades nunca fizeram elas desistir de andar com o Senhor. Porque elas têm esse altar levantado, e ele é sólido, e ele não se desfaz. Queria convidar você agora a fechar teus olhos e falar com o Senhor. Tudo isso que você ouviu nessa noite, a respeito de fé, a respeito de precisar desenvolver esse relacionamento de intimidade com a palavra, com o Verbo vivo, com o Deus
fez homem e viveu entre nós. Esse relacionamento onde você levanta um altar de sacrifício, sim. Precisamos nos dispor a buscar de Deus. Nada vem de graça, não. Não que você tenha que pagar para Deus alguma coisa, mas você precisa se oferecer como sacrifício vivo todos os dias diante dele. Você precisa se oferecer no altar. Quantas vezes você olha e pensa, aquele conquista, e comigo as coisas não acontecem. Mas aí quando você para, você diz, mas é tão difícil manter relacionamento com o Senhor, é tão difícil. Eu queria que nessa noite você tomasse uma decisão. Você precisa decidir se quer romper com as barreiras, se quer romper com essas limitações e com as desculpas de não buscar o Senhor, porque há tantos motivos quando você é que tem que dar resposta. Ninguém à tua volta é responsável pela resposta tua, individual. É você e Deus. Se você quer romper nessa noite, eles vão cantar, rompendo em fé. Quero convidar você a tomar uma atitude e vir para frente. E nós vamos orar, pedir que o Senhor rompa aquilo que tem travado a tua vida, aquilo que tem mantido você prisioneiro nas emoções, nos sentimentos, culpando os outros pela vida que você tem, sendo que você é quem tem que dar resposta. É você que tem que levantar um altar. É você que tem que desenvolver uma vida de fé. É você. À medida que você percebe, Deus vai tocando a tua vida, você pode se movimentar, você pode sair do seu lugar e vir para frente. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, me agradeço, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. minha vida se revelará.
vezes os nossos olhos se tornam embaçados porque olhamos para dentro da nossa casa, olhamos para os nossos filhos e a resposta é o contrário ao nosso desejo. Olhamos para as nossas finanças, às vezes nos sentimos limitados e os nossos sonhos são podados. Nos deparamos com o nosso físico e com o nosso emocional e a nossa fé é a palavra. Mas eu quero convidar cada um de nós nessa noite a dizer: Papai, nós nos colocamos no teu altar, porque há um altar do Senhor preparado para aqueles que se entregam, para aqueles que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável, que é a nossa decisão, que é o nosso culto racional. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero convidar você que está com as suas mãos estendidas para esse altar, também apresentar a tua vida e dizer: Senhor, existem situações que eu preciso alcançar. Como nós falamos há pouco, existem filhos que estão fora de casa, existem familiares que ainda não se decidiram pelo Senhor, são sonhos que nós queremos alcançar. Existem projetos e existem algumas coisas que nós não alcançamos porque não nos mobilizamos, porque não saímos do lugar, porque não ouvimos ainda o comando dos céus. Eu quero orar nessa noite para que, através desse testemunho da Andressa, através desse encorajamento e desse testemunho da Tere, nós possamos nos fundamentar pela fé. E nós possamos, como igreja, nos mobilizar nesses dias, crendo que aquele que nos chamou a existência é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós temos. Feche os seus olhos e estenda as mãos para cá, você que está aí, você que veio para esse lugar para ouvir essa palavra, você que veio para esse lugar para dizer: Senhor, existem situações dentro de mim, existem situações no meu homem interior que impedem que eu possa romper, mas essa noite, aquele que é poderoso para me fazer sair desse lugar, para me retirar desse lugar, também é poderoso para abrir os céus e derramar das suas bênçãos sem medida. Pai, eu quero orar pela tua igreja que se reúne nesse lugar, por cada um dos amados que estão aqui, meu Deus, ávidos, Pai, desejosos, famintos, Pai, por aquilo que o Senhor está apresentando nessa noite. E a minha oração, meu Deus, é para que cada palavra liberada, Deus, como foi liberada sobre a vida da Andressa, na sua terra infância, dizendo que naquele lugar saíram profissionais que iriam, Senhor, influenciar, Pai, no meio onde estariam vivendo. A minha oração, Papai, é para que cada um de nós nos mobilizemos nesses dias para discipular, Deus, através das nossas vidas, nos tornar como luzeiro no meio das trevas e ver as maravilhas do Senhor acontecendo, o milagre do Senhor acontecendo, o conselho do Senhor, o Senhor revigorando o nosso físico, o Senhor abrindo os céus e derramando o teu bálsamo precioso, Senhor, trazendo cura nesses dias, trazendo, Pai, alinhamento dos nossos corações com os sonhos e os propósitos dos céus. Nós declaramos o nome de Jesus, que nenhuma arma forjada contra o teu povo haverá de prevalecer, nenhum recado das trevas vai prevalecer sobre nós, porque nós estamos sujeitos ao sopro do Espírito Santo, ao vento que vem dos quatro cantos e se derrama sobre o seu povo, como foi nos dias de Pentecostes, como foi ali junto ao cenáculo. Nós recebemos o sopro do Senhor, o sobrenatural do Senhor, vindo sobre a tua igreja nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Quero levantar, queridos, nós levantamos as mãos agora e vamos orar pelo Giovanni, que passou pela cirurgia muito delicada no seu cérebro, na sua cabeça, para tirar aquele coágulo, e ele está precisando da nossa intercessão. E nós vamos levantar as mãos agora aos céus e clamar ao Senhor. Assim como nós estamos aqui recebendo da parte do nosso Deus, nós queremos clamar que a mesmo sopro de vida que tem trazido sobre nós venha sobre ele, os seus neurônios sejam completamente reativados, todo o seu físico receba a cura e restauração. Levanta suas mãos, fecha os seus olhos e apresenta o Giovanni, o marido da Aide, nesse momento na presença do Senhor.
Pai, como igreja, nós clamamos como fonte de unção em vida, como igreja estabelecida pelo Senhor nessa terra. Nós levantamos as nossas mãos em direção àquele hospital e rogamos, Pai, que o Senhor libere miríades de anjos para estarem ali, assim como o Senhor tomou a mão dos médicos. Deus permitiu que essa cirurgia fosse uma cirurgia de êxito, mas nós, Pai, dependemos do agir do Senhor, para que Deus seja restabelecido sua saúde física, para que tudo volte à normalidade, para que cada célula do seu corpo receba um novo nível de oxigenação, mas, Pai, para que logo ele volte às suas atividades normais. Nós oramos, Pai, pela vida do Giovanni, mas também oramos pela tua serva Aide. Oramos, Pai, e fortalecemos cada um daqueles que tem sido colocado na brecha em favor do seu esposo. Oramos, Pai, pela sua filha Gabriela, Senhor. Pai, oramos pelo Otávio, seu filho, Senhor, para que possam esperar no Senhor. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, Deus, revigoram, são revigorados. Aqueles que esperam no Senhor, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, voam com asas como águias, Senhor, e são sustentados pela tua poderosa mão. E nós abençoamos, Pai, o Giovanni, como abençoamos cada um daqueles que se encontram enfermos essa noite, para que haja uma visitação do Senhor, um cuidado do Senhor. E nós, Pai, nos colocamos diante de Ti para rompermos em fé, em nome de Jesus. Quero que você chacale quem está próximo de você e diga: você foi chamado à existência para romper em fé, porque aquele que é poderoso, aquele que te chamou à existência, é o mesmo que te sustenta, é o mesmo que te fortalece. Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Se nós sobrenatural, Senhor, visita, Pai, essa alma dessa noite.